Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o último trechinho da carta de Tiago, quando Tiago fala sobre exortação e aconselhamento, para que a gente consiga converter, para que a gente consiga mudar o caminho daqueles que se desviam da verdade. E é sobre isso que Tiago fecha o seu livro e é isso que a gente vai estudar hoje. A carta de Tiago, ela lembra que ela foi escrita para judeus cristãos que estavam espalhados pelo mundo antigo. Tiago é meio-irmão de Jesus. Tiago foi líder da igreja de Jerusalém. Na saída de Pedro, acredita-se que Pedro tenha ido para Roma. Tiago foi quem assumiu a liderança da igreja de Jerusalém. E Tiago escreve uma carta prática, muito baseada no Sermão do Monte de Jesus, Mateus capítulo 5 a 7, tendo os valores e os princípios cristãos, tentando, por meio de sua carta, traduzir isso em comportamento prático para a igreja. E Tiago fecha a sua carta falando sobre a importância de você pregar a palavra, a verdade de Cristo às pessoas, para que você consiga convertê-las. Quando Tiago usa esse termo de converter, assemelha-se à ideia de que Tiago está falando sobre as pessoas do mundo que precisam de conversão, mas Tiago está falando à comunidade para a comunidade, ou seja, nesse trecho Tiago não está falando sobre a conversão daqueles que estão fora. Tiago está falando sobre aqueles que são da comunidade, mas de alguma forma abandonaram a fé, os caminhos corretos e hoje permanecem no erro, no pecado. Tiago diz que essas pessoas precisam ser orientadas de acordo com a palavra de Deus, para que essas pessoas voltem para Jesus, se arrependam dos vossos pecados e se consagrem a Deus. É isso que Tiago está dizendo. O texto, então, sobre essa questão da conversão, de você entender que tem gente que se desvia da verdade, infelizmente, Tiago está dizendo que a igreja precisa também cumprir um papel, além do papel evangelizador, do papel de cuidadora, de manutenção com relação à fé e à saúde doutrinária e espiritual do seu povo. Como que a gente faz isso? Por meio de dois elementos importantes, que é a chave do trecho de Tiago, que é, possivelmente, o ensino bíblico, três, na verdade, é o ensino bíblico, a exortação e o aconselhamento. Esses três pilares, esse tripé, faz com que a igreja seja de fato edificada e os irmãos consigam conhecer o caminho e se libertar também de suas amarras. Na caminhada cristã, a gente cria muitas amarras espirituais, muitas amarras ideológicas, muita gente ensinando muita coisa a respeito de Deus, que mais nos atrapalha do que nos abençoa. Como é que a gente se vê livre disso? Estudando a palavra de Deus e tendo o apoio de pessoas maduras, mais experientes na fé, que nos auxiliem nessa missão de ensinar qual é de fato o verdadeiro caminho, qual é de fato a verdadeira direção à nossa vida. Por isso que Tiago está dizendo, vocês que conseguem trazer essa pessoa que estava em pecado, distante de Deus, de volta ao rebanho, vocês são muito felizes, vocês fizeram com que essa pessoa seja perdoada de muitos pecados. O que Tiago quis dizer com isso? Que essa pessoa, ela vai ser perdoada porque ela tem um monte de pecado? Não, é porque Tiago talvez esteja trabalhando na concepção de que se o pecador acerta a sua vida hoje, ele ganha o perdão de Deus para toda a sua vida, para todos os erros futuros, ele já está em Cristo perdoado pelos seus pecados. E também, obviamente, no que tange a sua própria condição entre um salvo que vai para o céu e a sua também condição de condenado, se afastando da verdade. Então o que o Tiago está dizendo sobre essa multidão de pecados é que quando a gente volta para Cristo, ou quando a gente se aproxima de Cristo, Cristo apaga tanto o passado quanto o futuro nele, desde que a gente viva para Ele, consagrando a nossa vida a Ele, confessando os nossos erros para Ele e buscando viver em santidade, buscando o caminho sempre do céu. É isso que Jesus Cristo deseja e é isso que Tiago está dizendo. O encobrir a multidão do pecado é porque o cristão agora ele vai buscar um caminho de redenção, matando os seus erros, as suas transgressões,
possíveis falhas que ele teria no futuro, ele não terá mais, porque agora ele é de Cristo, pela fé, alicerçado pela confiança em Jesus, alicerçado pela boa dádiva de Deus, pela palavra de Deus e também pelo auxílio do Espírito Santo. Então você mata possíveis transgressões que viriam a existir no futuro na vida daquele servo desviado, e que agora não existe mais essa dificuldade, porque agora ele está no caminho correto. E obviamente, é em Jesus que somos perdoados, então é Ele que apaga essa transgressão. Não está correto você achar que nesse texto, muita gente diz, quando você traz alguém para a igreja, ou quando você converte alguém, muitos dos seus pecados são perdoados. Ou seja, muita gente traduz esse texto, e até a Igreja Católica Romana traduziu esse texto como o seguinte: se eu trago alguém para a luz, ou se eu estabeleço o juízo de Deus sobre a vida de alguém, muitos dos meus pecados são perdoados. E muitas vezes foi usado até mesmo esse texto para cruzadas. Em nome de Deus, fazendo a vontade de Deus, ensinando sobre o princípio da verdade, eu destruo, eu mato, eu guerreio, porque assim Deus me perdoa os pecados. O texto não está falando que a pessoa que traz o convertido à luz será perdoado. O texto está dizendo que quando você converte alguém que foi iluminado de alguma forma, mas por alguma eventualidade da vida se desviou do caminho, essa pessoa, quando ela é remida pelo sangue de Jesus, quando ela reencontra o caminho da cruz, muitos pecados são perdoados, porque as suas transgressões são apagadas diante da cruz. Essa é a tradução e a explicação desse texto. Mas para a gente encerrar, as três coisas importantes na igreja que precisam existir, e que tanto eu, como um pastor de igreja, mas assim como você também como um membro, e você que está assistindo esse vídeo, precisa entender que a fé, ela precisa ser amadurecida, desenvolvida, ela precisa ser alimentada para poder ela crescer e frutificar. E a gente só consegue fazer isso com a nossa própria vida e com a vida da igreja por meio do ensino. Não tem como você amadurecer a fé sem conhecimento. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pelo conhecimento das Escrituras que você amadurece a fé. Ponto número 2, pelo aconselhamento. É necessário conversar e conversar e conversar, porque às vezes uma conversa, às vezes um exemplo de vida, às vezes você chorar com alguém e dizer: olha, irmão, você está passando por isso, mas não abandona Jesus, porque eu também passei. É fundamental para a pessoa entender que Jesus Cristo está com ela e ela não precisa abandonar a Cristo achando que Cristo deu as costas para ela. E muitas outras situações podem ser resolvidas, basta que a gente aconselhe. O aconselhamento cristão, ele é extremamente importante e ele precisa sempre vir de pessoas maduras na fé, que tenham a predisposição, com sabedoria, com generosidade, com graça, de abençoar a vida do outro. E por último, é necessária a exortação. Às vezes a exortação ela é dura, às vezes a exortação ela é desagradável, às vezes a exortação, aquele puxãozinho de orelha não é gostoso, mas esses puxãozinhos de orelha são fundamentais para que a gente, de fato, não perca o rumo, o caminho, a seriedade do nosso compromisso com Jesus. Então esse tripé dentro do corpo de Cristo é fundamental para que a gente, de fato, não saia do caminho, para que a gente não se perca na nossa vida cristã e no nosso desejo fundamental de agradar a Jesus. Esse é o último estudo de Tiago. Se você tem qualquer dúvida sobre o livro, escreva nos comentários do YouTube que eu tento responder. Foi um prazer a gente estudar sobre Tiago, a gente aprendeu muita coisa e obviamente fica aí como registro, até mesmo no YouTube, se você quiser fazer um estudo posterior junto à sua igreja, célula ou qualquer outra coisa. Você tem a possibilidade de pegar todos esses estudos, deu mais de 15 estudos, para a gente poder trabalhar e aprender bastante sobre a Bíblia. Logo, logo a gente começa um outro livro e a gente espera, em nome de Jesus, abençoar a sua vida com os nossos estudos bíblicos facilitados. Compartilha, dê aí um ok se você gostou e, obviamente, acima de tudo, leia a palavra de Deus. A gente sempre estuda, tendo em vista que aquele trecho que a gente colocou ali no YouTube você já leu. Então, leia, assista o vídeo e qualquer dúvida escreva aí nos comentários. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que a igreja seja sempre edificada pela palavra de Cristo
e pelo nosso serviço de abençoar a vida dos nossos irmãos, ensinando, aconselhando, às vezes dando um puxãozinho de orelha e também se permitindo, Cristo, utilizar a sua igreja para isso, porque a gente também precisa de muita correção na vida cristã. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.